Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro. Na primeira carta, do apóstolo Pedro. Aqueles que têm suas Bíblias e gostam de acompanhar a leitura. Nós vamos ler aqui no capítulo 1, creio que o versículo de número 4, vamos só conferir aqui, ver se é isto mesmo. Eu fico ali no louvor, eu me empolgo e às vezes até esqueço de marcar. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler desde o versículo 3 até o versículo de número 7, fica melhor. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança incorruptível e incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para nós, para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, e se ache em louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Tem um fato interessante que eu vi nessa escritura, irmãos, que está aí uma coisa que quase ninguém, ou ninguém pede, né? É normal hoje, nesse século que nós estamos vivendo, sem fazer uma crítica destrutiva, mas apenas colocando no lugar certo na palavra. Hoje se é muito comentado e é muito trabalhado sobre a questão da prosperidade, não é? Nós estamos vivendo numa era que mesmo as igrejas, elas pregam constantemente sobre isto, que nós devemos prosperar, que nós devemos ser pessoa próspera, etc, etc. Mas aqui no versículo de número 7, diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo. Os irmãos sabem que a moeda mais segura do mundo é o ouro, não é? O dólar desvaloriza, tudo desvaloriza, mas o ouro nunca desvaloriza, não é? É a moeda mais segura que existe. É por isso que no final dos tempos, esse poder que encabeça a besta, ela vai dominar o mundo, porque ela tem o ouro do mundo inteiro nas mãos dela, e ela poderá comprar tudo o que ela desejar, porque todas as moedas poderão, num golpe aí, desvalorizar, mas o ouro é difícil de desvalorizar. Mas aqui disse que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro. Então, isso me chamou a atenção, quer dizer, quem aqui já pediu prova para Deus? Ninguém quer. Nós não pedimos prova. Senhor, prova a minha fé. Nós não devemos fazer isso, quer dizer, não pedimos e nem devemos fazer, porque já as que vêm é difícil. Mas isso é precioso. Às vezes, irmãos dizem: irmão, eu estou passando por uma prova terrível, eu estou passando por uma luta terrível, por uma tentação terrível, você está sendo provado. Você fique sabendo que isso aí para Deus é muito mais precioso do que qualquer ouro que existe neste mundo. Mas às vezes nós interpretamos erroneamente. Nós achamos que quando estamos em prova, quando estamos em tentação, parece que estamos desaprovados, quando na verdade estas coisas acontecem. E é Deus trabalhando nisto, porque isso é precioso para Deus. Então, quando você estiver em uma grande prova, lembra-se disso.
E no verso 6 diz: em que vós vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Tem pessoa que quando vê um cristão triste, diz: irmão, está triste por quê, irmão? Está faltando o Espírito Santo? Não. Fique sabendo que às vezes a tristeza é necessária. Tanto é que a Bíblia diz, não é, em Efésios capítulo 4, verso 30, que até o Espírito em nós às vezes entristece. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selado para o dia da redenção. E essa tristeza, às vezes ela vem por nós não conseguirmos, às vezes, fazer o que desejávamos fazer para Deus. Essa tristeza vem por, às vezes, não é, algum aborrecimento, alguma coisa que você sabe que é trazido sobre nós. Coisa difícil é quando você lê a palavra e a palavra te exorta. Então aquilo te traz um aborrecimento, te traz uma tristeza. Mas no livro de Hebreus diz que essa tristeza, porque a exortação, a princípio, ela não traz alegria alguma para nós. Quando você vê um crente com um culto está sendo exortativo, não é como, vamos dizer o ditado comum, que a borracha está comendo, ele está dando glória a Deus e gritando, alguma coisa errada tem. Porque a Bíblia disse que isso não produz alegria, isso produz tristeza. Não é? Porque você sabe que você está apanhando, que você está passando, a menos que aquele velho sistema, né? Nós sabemos que a borracha está caindo em alguém, nós estamos, fala Deus, aleluia, porque nós queremos que fala com o outro lá, né? Mas quando é conosco, né? Aí está bom, Senhor, está bom, chega já, né? Eu não sei se você lembra no tempo em que os pais poderiam exortar os filhos, né? Às vezes eu perdi meu pai muito cedo, mas a minha mãe ela não encurtava a vara não, né? Ela chegava a vara mesmo de acordo. E tinha vezes que a coisa estava ardendo, as pernas ardendo, né, com aqueles pés de guaxumba que não quebrava nunca, né, saía, ele esfolava tudo, mas não quebrava, né, e a coisa comendo solta e as pernas ardendo e pulando, né, às vezes só de calçãozinho, e falava, tá bom, mãe, chega não, ainda não, né. Ela sabia a dose certa que tinha que ser. E às vezes, quando a exortação vem, quando a coisa vem, nós falamos, Deus, tenha misericórdia, dá um tempo, Senhor. Ele disse, não, vou ter que purgar você mais um pouquinho. É ou não é verdade, irmãos? Mas isto, diz a Bíblia, que a princípio não produz nenhuma alegria. Mas depois produz um fruto pacífico. Aquilo vai dar um fruto. Não é? Nenhum de nós, quando apanhávamos, ficava contente, às vezes ficávamos revoltados. 1000 pensamentos de criança subiam para a cabeça, eu vou pegar essa estrada, eu vou sumir, eu vou embora, eu não vou dar as caras mais aqui, esse povo não gosta de mim, porque se gostasse não fazia o que faz, mas claro que gosta, ama. Porque a Bíblia diz que o pai que ama o filho não encurta a vara, mas ao seu tempo castiga. Né? É uma pena que o mundo está na situação que está, é por isso que, né, a delinquência está aí nas ruas, porque, infelizmente, hoje, se um pai for corrigir o filho como deve, o conselho tutelar vem e tira até aquele filho dele. Né? Sem contar que, se você, qualquer criança dessa daqui, se a mãe perder a paciência e ver que ele está muito peralta, levar ele no banheiro e dar umas correiadas nele, se ele saber ligar 190, você vai preso. Né? Infelizmente, é a situação que chegou. Né? Agora, se eles roubam, alguém aí na rua rouba alguma coisa sua, ou maltrata você, você vai atrás da polícia, não tem o que fazer, né? O que nós vamos fazer? Né? Não tem o que fazer, né? Mas quando é para fazer, não pode deixar fazer. Bom, seguindo aqui, meus irmãos, nós vamos trabalhar dentro disto, que quando estas provas vêm, nós não estamos sozinhos. Deus ama isso. Né? E quando Deus ama provar-nos, quando Deus, Ele diz que isto é muito mais precioso para Ele do que o ouro provado no fogo, não é? Então Ele fica ali perto. E o que nós vamos ver aqui, que é uma coisa mais interessante ainda, não é? Que eu espero que os irmãos possam se alegrar, porque isso me alegrou bastante, que sempre junto com a prova, Ele deixa uma saída para nós. Ele deixa uma saída, né? Graças a Deus. Vamos ver aqui.
quando Deus nos chama, eu quero começar aqui, nisto aqui, né? Quando Deus nos chama, Ele não chama nós para um piquenique. Por isso que tem muitos cristãos que ficam desapontados, se aborrecem, se afastam, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre a questão de, às vezes, nós se afastarmos de Deus, se afastarmos da igreja, como se fosse crianças mimadas, emburradas, cheio de razão, quando, na verdade, isso é falta de espiritualidade. Nós não estamos sendo espiritual o suficiente, né? As razões não nos tiram da presença de Deus, não deve tirar. O que nos tira da presença de Deus é quando nós somos enganados pelo inimigo, e isso nos leva a sair da presença de Deus, né? Aqui nessa mensagem eu quero ler aqui parte desse parágrafo, ou esse parágrafo 66, falando sobre Jó, né? Jó aqui falando dele como redentor, como que tudo tinha dado errado para ele aparentemente. Você sabe, Deus não prometeu um canteiro de felicidade, mas Ele prometeu muitas montanhas. E Ele prometeu graça para passar por cada uma delas. Tem hora que você está com a língua de fora subindo, né, que a coisa não está fácil, e você pensa que já chegou no final, as panturrilhas estão doendo, e Deus disse, caminhe mais um pouco, né? Eu gosto de Jó falando, observe, depois que Jó passou pelas provas e testes, como vem para cada filho de Deus, que primeiro tem que ser provado e testado. A prova da vossa fé que é mais preciosa do que o ouro. Em outras palavras, eles precisam ser treinados como uma criança, levar umas surras, endireitar-se, vocês saberá como agir, então como se comportar como um cristão, né? Deus te dá umas surras de vez em quando, Ele faz você voltar atrás, algumas vezes você sabe o que é isto, deixar você deitado de costas para que você possa olhar para cima com certeza. Isso significa, às vezes, te colocar numa cama doente. E você fica ali de costa, deitado, e aí você pode olhar para cima, meditar, ter tempo, porque às vezes você trabalha tanto que você não tem tempo de ler a Bíblia, você não tem tempo para ir na igreja, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para nada. Aí, de vez em quando, Deus te dá algumas coisas para você ficar acamado, que não consegue trabalhar, não consegue se mover, e aí você vai ter tempo para Ele. Aí você vai falar com Ele. Amém? E isso tudo é Ele fazendo por amor, não é? Mas lembra-se, Ele está ali com você. Esta é a coisa principal. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo e Ele nasce nos nossos corações, como está lá em São João 5:24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. A partir do momento que você crê nele pela fé, que você passa da morte para a vida, não é? Ele prometeu em Mateus 28:20, eu estarei convosco todos os dias. Irmão, Ele não pode falhar. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, até que o tempo seja consumido, não tem um dia que Deus não está com você, não importa a sua condição ou o que está se passando, Ele está com você. Não importa quão difícil pareça, se você clamar por Ele, Ele diz, eu estou aqui. E junto com aquela prova, com aquela tentação, Ele manda uma saída para você. Eu não gosto de dizer às pessoas, às vezes prosperar e ser um homem rico agora, e Deus vai te abençoar, você não terá mais doenças. Ele disse, eu não gosto de dizer às pessoas, você vai prosperar e ser um homem rico agora, porque essa é a questão, é o que as igrejas falam. Às vezes eu sou meio crica, né, com os hinos que o irmão Fernando canta, que outros irmãos cantam, não é? Porque se você for observar em um sentido, não tem muito sentido aquilo que está falando, biblicamente não. Inclusive minha filha mesmo já cantou um hino e ela gosta muito daquele hino que o irmão Fernando já cantou muitas vezes, hoje ele quase não canta, né? Mas não é por causa de uma pequena parte de um hino que nós vamos jogar o hino fora, não é verdade? Vocês concordam comigo?
Às vezes um hino é bonito, é como uma grande coxa de frango, às vezes só tem aquele osso no meio. Então nós comemos a carne, deixa o osso de lado. É ou não é verdade? Senão você vai comprar só filé no mercado, você vai pagar caro. Presta atenção, aquele hino mesmo que diz assim, Deus não quer te ver chorar, Deus quer te ver sorrindo. Quem falou que Deus não quer ver nós chorar? Ele quer sim. Né? Deus não quer te ver sofrendo, Deus quer te ver sorrindo. Quem falou que Deus não quer me ver sofrendo? Claro que Ele quer. Porque sem sofrimento eu não vou poder reinar com Ele. Aquele que comigo sofrer, comigo reinará. Então como que Deus não quer? Claro que Ele quer. Mas esse mundo denominacional que às vezes é pregado aí fora é como dizia no passado, né? Eu vou ter que entrar em política aqui, mas esquece, isso é só para vocês entenderem, né? Não tinha na época do governo do PT, do Lula, que era Lula, paz e amor, Lulinha, paz e amor, tudo era paz e amor. Aonde que essa paz e amor levou o Brasil? Onde é que nós estamos hoje? A coisa não é só paz e amor, meu querido. Tem preço-se a pagar. Estou entendendo? Então, pensa que Deus é só paz e amor, é só... você aceitou Jesus agora acabou o teu sofrimento, você agora não vai ficar mais doente, agora você não vai ter mais luta, você não vai ter mais dificuldade. Estão mentindo para você, estão mentindo. Agora é que vai ter. A diferença é que Cristo está com você. Eu não gosto de dizer às pessoas, você vai prosperar e ser um homem rico agora. Isso aí é para tirar o dinheiro do povo, infelizmente. Né? Irmão, se você quiser ser próspero, dá R$500 nessa noite, Deus vai te dar 5 mil, dá 5 mil e Deus vai te dar 50. Onde Deus falou isso? Ele não pediu, você vai dar os 5 mil, depois você vai ficar sem os 5 mil, mas você não vai receber 50 coisa nenhuma, porque Ele não te prometeu isso. Agora, com certeza, o espertão que pediu os seus 5 mil vai ficar com ele. Isso aí está certo. Estão compreendendo, meus queridos? Eu não gosto de dizer às pessoas, você vai prosperar e ser um homem rico agora, e Deus vai te abençoar, você não terá mais doença. Quem te falou isso? Ele te sara. Como diz o Salmo 103, é o Senhor que te sara de todas as tuas enfermidades. Mas você tem que ir aos pés dele com fé. Né? Eu não prometo isso porque Deus não prometeu isso. Eu digo, se você realmente nasceu de novo em seu coração, não me importa quão dura fica a estrada, você ainda segurará na mão imutável de Deus. Não importa o que se coloca diante de mim, se Jesus for comigo, eu irei. Aleluia. É isto. Amém? Isso nos faz lembrar do Salmo 37. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com as suas mãos. Ou seja, Ele estará ali com você. Ele irá pelejar com você. Amém, meus queridos? A nossa fé é que é provada. E às vezes Deus faz para provar a nossa fé. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus não tirou eles e só sobre bênção, não. Era prova em cima de prova, era teste em cima de teste. E a Bíblia diz no livro de Deuteronômio que Deus fez aquilo para testar o que estava no coração daquelas pessoas. Ele sabia, mas Ele queria que colocasse aquilo-se para fora. Com o coração se crê e com a boca se confessa. Chegará uma hora que se a pessoa, na verdade, no coração dele, ele não crê mesmo, Deus lhe dará a oportunidade para ele abrir a boca e dizer, eu nunca criei nisso mesmo. Uma hora chegará a esse ponto. Agora, se no fundo do seu coração você crê na palavra de Deus, não importa o que venha acontecer com você, você diz, olha, eu posso ir para o inferno, mas eu vou crendo na palavra de Deus. Porque aquilo está no seu coração. E aquilo do coração está cheio, é o que a boca fala. Né? Então ele foi diretamente através do deserto até a fonte de Mara. Quando eles cruzaram o Mar Vermelho, em vez deles ir numa fonte de água potável, de uma água, como é que se fala hoje? Água mineral, né? Deus levou eles a uma nascente de água. Quando eles provaram a água amargava, que nem se tivesse macetado losna dentro dela, o boldo. E o povo já abriu a boca a reclamar e a murmurar. Porque Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto.
Agora que conseguimos achar uma fonte d'água, está amarga. Você já notou isso? Às vezes você paga uma continha, quando você está falando agora, aí do nada um pneu do carro estoura. Aí você arruma o pneu, aí do nada escuta um chiado, vai no mecânico, o mecânico diz, esse câmbio não tem que mexer nele, você já coça a cabeça. E parece que uma prova engrena na outra. Não é verdade? Mas só que tem uma coisa. O Deus que está permitindo isso, Ele está bem do seu lado ali. É onde é que você fala assim, Senhor, eu não tenho, mas por fé, eu creio, o Senhor sabe por que eu preciso desse pequeno carro. E por fé, eu creio que o Senhor vai me dar graça para mim resolver esse problema. Você crê nisso de todo o seu coração? Então não murmura. Porque será que o Deus que enviou 10 pragas lá no Egito, o Deus que fez o mar abrir como se fosse 2 muros, um lado e do outro, e tirou aquele povo, esse Deus não era capaz de fazer uma água ficar boa? Irmão, veja quantos milagres Deus já fez na sua vida. Veja quantas bênçãos Ele já te deu. Agora imagine você que agora vai vir uma na frente que Ele não é capaz de fazer nada por você. Ele continuará sendo Deus, desde que nós continuamos sendo crente. Né? Até a fonte de mar, água amarga, não é isso estranho que Deus levasse seus filhos através de águas amargas, mas tudo isso vai junto com o caminho. Mas quando Ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava bem no pé da margem. É isso que é maravilhoso. Deus guiou eles para a prova, mas o escape estava bem do lado da nascente, que era um pé de árvore que tinha lá, que se pegasse um galho daquela árvore e a seiva dela e jogasse na água, a amargura ia embora. Deus disse, olha, Moisés, isso é apenas uma cilada. Mas, Senhor, o que eu faço essas águas amargas? Está vendo ali do lado? Estou. Então, o fim da luta é aquilo ali. Pega aquilo ali e joga na água. Junto com a prova, Ele manda o escape. Você crê nisso de todo o coração? Então, quando vir uma luta que você fala, Senhor, o que eu faço? Pode ter certeza que quando Ele permitiu a luta para você, a prova para você, Ele já tinha provido um meio para você escapar daquilo ali. Mas Ele quer provar se você vai recorrer a Ele ou se você vai abrir a bocona cheia de dente e falar, meu Deus, depois que eu me tornei crente, em vez da vida melhorar, piorou. Meu Deus, depois que eu se tornei crente, parece que os mundanos estão mais melhor do que eu. Abra a bocona e começa a murmurar, você vai ver, só vai vir mais maldição. Você fala, Senhor, eu tenho prova, eu tenho luta, eu tenho problema, eu tenho fraqueza, e vamos dizer, eu tenho até pecado. Mas eu tenho um advogado, eu tenho alguém para recorrer, eu tenho alguém para solucionar o meu problema. Amém? Mas tudo isso vai junto com o caminho, mas quando ele estava ali, o remédio para as águas amargas estava bem no pé da margem. Moisés cortou da árvore e lançou na água e ela ficou doce novamente. Uns pelas águas, outros pelas inundações, uns por árduas provas, porém todos pelo sangue. Aleluia. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E no Mar Vermelho Ele mostrou que abriria um caminho para aqueles que estavam tentando fazer o certo e seguir os seus mandamentos. Você está tentando fazer o que é certo? Você não consegue fazer 100%, mas você está tentando. Se não conseguiu hoje, tenta amanhã de novo. Porque tem gente que fala assim, mas quem é que vai conseguir cumprir essa Bíblia? Se ele pediu é porque vai ter um meio de nós cumprirmos ela. Mais cedo ou mais tarde Ele vai nos dar esta graça. Hoje você cumpre uma parte, amanhã você cumpre outra. Aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo, né? Ele mostrou que Ele abriria um caminho para aqueles que estavam tentando fazer o certo e seguir os seus mandamentos, não importa o que interrompesse. Irmãos, nunca olhe o tamanho das circunstâncias e dos problemas, olhe para a grandeza de Deus. Não importa o que interrompa. Deus provou no Mar Vermelho e deu um sinal de que Ele podia abrir o mar. Em cada tentação Ele fará uma via de escape. Você chega numa situação que você fala, e agora, Senhor? Ele disse, bom, se você pode crer, tem por onde escapar.
Diz a mamãe não crê nisso, o papai não crê nisso, a igreja não crê nisso. Não me importa quem não creia nisso. Se você crê nisso, Deus fará uma via de escape. A fé é individual, meus irmãos. Amém? Não importa se os demais não creem, creia você. Receba você. Ele deu um sinal de que ele o faria. Eles estavam em seu caminho diretamente para a terra prometida, onde Deus lhes prometeu. E o mar vermelho os barrou, e eles estavam em apuros, eles não sabiam o que fazer. Deus mostrou que ele faria uma via de escape em cada tentação, cada prova. Se você não pode parar de fumar, tome Deus uma vez. Se você não pode parar de mentir, não pode parar de roubar, não pode acabar com esse seu temperamento, tome Deus com você uma vez. Se você não sente vontade de ir à igreja e você não pode chegar a parte alguma, tome Deus com você uma vez. Tem pessoa que ele chega nessa situação, né? Todo mundo fala, eu vou para a igreja, ele diz, não vou não. Deus está aqui comigo, não precisa de ir à igreja para ter Deus, não. Engraçado. Se Deus pediu para ir. É ou não é verdade? Eu, quando comecei a examinar as Escrituras, eu cheguei nessa conclusão. Era uma doutrina própria minha. Que eu não ia em igreja nenhuma. Que eu ia servir Deus em casa. Eu ia servir Deus em casa. Será que eu tinha conseguido? Não. Eu não ia chegar a lugar nenhum. Porque onde estiver 2 ou 3 reunido. E o que é reunido? É uma reunião. Estão compreendendo? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Deus mostrou aí, minha doutrina pessoal caiu por terra. Ele sabia o que fazer. Deus mostrou que ele faria uma via de escape em cada tentação, cada prova, não é? Então tome Deus no seu temperamento, tome Deus com você uma vez. Se você não sente vontade de ir à igreja e você não pode chegar a parte alguma, tome Deus com você uma vez e tome a sua promessa. Ele provou no Mar Vermelho que ele fará uma via de escape. Deus deu muitos sinais. Amém, meus irmãos? E às vezes tem coisa que vem para você e você diz, não, dessa agora está difícil de eu sair disso. Mas você sai. Amém? É só você resistir, você ter fé que Deus vai te prover uma maneira de sair daquele problema. A questão é que muitas vezes, como muitas vezes o profeta tem dito, nós olhamos para o tamanho da dificuldade e nós esquecemos o tamanho que o nosso Deus é. Irmãos, vamos pensar firmemente nisto. Amém? Que cada dia que passa nós estamos mais perto da nossa vitória. Cada ceia que você chega na mesa é uma vitória que você conseguiu, né? É uma vitória. E num dia desse nós vamos tomar a última ceia. Aqui, para depois cearmos com ele lá no céu. Esta é a promessa, né? Então nunca, como diz o profeta, nunca desfaleça nas tentações e nas provas, né? Quando vir uma prova para você, por mais grande que ela seja, parece que o mundo desabou em cima da sua cabeça. Nunca pense bobeira. Nunca pense como um ser humano comum, não é? Às vezes aquele pensamento terrível de tirar a própria vida, aquele pensamento de sumir, aquele pensamento de que tudo acabou, para mim não tem mais jeito. Quem falou? Você falou isso. Mas ali do seu lado tem alguém que o impossível é possível para ele. Ali tem um ser que ele pode fazer aparecer aonde não tem nada. Um Deus que pode multiplicar o azeite da viúva. Um Deus que pode fazer qualquer coisa que você precise. E quando um filho de Deus tem necessidade, se for necessário, ele para a nação inteira para poder socorrer aquele filho. Ele já fez isso. Ele já fez isso, né? Como também ele pode prover, ele pode parar tudo se ele achar que é hora de parar para que um filho seja corrigido. Porque Deus não tem preocupação com este mundo, a preocupação dele é com os filhos deles que estão neste mundo. Estou entendendo? E se você é um filho dele, então creia nisso de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, tá bom?